Quantos lugares eu já fui que ninguém chegou em mim? Ninguém. Ninguém. Elas esquecem que eles estão fazendo exatamente o que elas pediram que eles fizessem, o que eles estão sendo pressionados a fazer até pelos rigores da lei. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui nesse vídeo é abordar a queixa delas, o sofrimento, a frustração delas pelo sumiço dos homens nas abordagens românticas. Presta atenção nisso aqui. Quantos lugares eu já fui que ninguém chegou em mim? Ninguém. Ninguém. E você esperava totalmente o contrário. Ninguém chegou em mim. Que eu sei que eu causo isso. Eu sei que eu causo um certo medo nas pessoas. Quantos lugares eu já fui. Aí vem a desculpa. Eu causo isso. Quer dizer que, nossa, eu sou tão poderosa, eu sou tão linda, sou tão maravilhosa que eu causo isso. Não é o que eu esperava. Eu me preparei, eu me arrumei, eu me fiz toda, me montei. Como essas drags se montam, né, para ficar parecido com aquilo que não é. Então, elas se montam para poder atrair os olhares, para chamar, mas aí nem assim não vem. Mas aí vem a desculpa emocional. Eu causo isso. Mas vamos para mais. Gente, eu acabei de voltar de um Réveillon no Nordeste, mais especificadamente Réveillon Destino em Itacimirim. E é completamente chocante a quantidade de homens que te olham a noite inteira e simplesmente não fazem nada. Eu não sei se os homens hoje em dia eles têm medo de levar um fora, se eles não têm personalidade, se eles só... Não, eles simplesmente estão fazendo o que as mulheres insistiram a vida toda que eles fizessem. Eu não consigo entender essa desconexão dessas mulheres com a realidade, se é desconexão mesmo, ou se é mais uma falácia da teatralidade, se elas estão fingindo, estão criando uma narrativa para tentar fazer com que os homens voltem a começar a chegar. Mas como eles vão voltar, né? Começar a chegar, se elas são enfáticas em que quando eles chegam, eles são ridicularizados, eles são menosprezados, eles são envergonhados e pior, podem ser acusados e muitos são acusados e existem leis preparadas já para abocanhar quando é falado alguma coisa para o lado do masculino. Então, não adianta vir com essa falácia, com essas historinhas, trazendo toda essa narrativa para ver se os homens voltam a ser os homens dentro do padrão que elas criticaram, que elas renegaram, que elas disseram que era péssimo, que era ruim, que era insuportável, quando na verdade a gente percebe que é tudo o que uma mulher quer. Simplesmente gostam de olhar, mas não estão afim de você. Mas assim, quando eu era mais nova, eu não sou velha, tá, gente? Eu tenho 24 anos, mas assim, eu falo nos meus meados de 18 anos, gente, isso não existia. Eu passava, eu respirava do lado de um homem, a pessoa já tava... Hoje em dia, a gente tem quase... Olha, são poucos os homens que vivem nesse uau que ela fala aí, né? Eu passava e os homens já... Como se os homens fossem loucos só porque estivessem vendo, ou ficassem loucos, né? Só porque estavam vendo uma mulher. Na verdade, não é assim. E são poucos os homens que vão falar, que vão demonstrar, assim, para uma estranha, uma desconhecida, na rua, em outros lugares. E são menos ainda os homens que vão fazer algo muito ruim, algo terrível. A maioria dos homens, ele pode olhar, ele pode gostar, mas ele vai ser educado, ele vai ser respeitoso, ele vai permitir o espaço daquela mulher, ele vai fazer aquela mulher se sentir bem naquele espaço e não mal. A maioria dos homens sempre vai levar a mulher em todas as condições e em todos os momentos se sentir bem. E até quando eles deixam de chegar. Ajoelhar aos pés do homem e falar, eu quero você. Você me quer também? Você passou a noite inteira me olhando, você também me quer? Chega ao ponto de quase enlouquecer, querer ajoelhar aos pés do homem e falar para ele, né? Eu te quero, você me quer, você tá me olhando, por que você não chegou? Imagina? Gente, sério, que loucura. Eu juro pra vocês, está cada dia mais difícil ser mulher. Não necessariamente que nós mulheres vamos para as festas pensando em homens, claramente não. Eu digo assim que
bizarro o que está acontecendo com os homens hoje em dia. Então, Assim, está cada vez mais difícil ser mulher, porque as mulheres estão tornando difícil o natural. Tiraram do natural, forçaram as coisas para uma direção de querer uma glória, de quererem ser tão exaltadas e se colocar no pedestal tão alto, dizendo: ai, eles enlouquecem por nós. Não, tem de dar espaço, não chega, não olha, porque em muitos momentos, até o homem olhar, muitas vezes nem olhar para aquela mulher, como tem vários vídeos na internet deles receberem insultos e o cara ficar assim, nem estava olhando para a mulher, não estava nem vendo aquela pessoa e ela imaginando de tanta loucura que foi criada na cabeça das mulheres. Então, se está difícil, adivinha quem levou para essa condição? E o homem, como eu falei anteriormente, sempre vai querer que a mulher se sinta o máximo bem no lugar que ela estiver. E é por isso que eles estão fazendo o que elas pediram, o que elas exigiram. Por quê? Porque o homem gosta que a mulher se sinta bem. Então, elas não querem que eles cheguem, eles não vão chegar. Porque a maioria dos homens respeita muito uma mulher. Agora, eu quero que vocês vejam, a gente viu aí na questão das abordagens, né, o sumiço dos homens nas abordagens românticas, mas presta atenção nas academias. Olha como elas vão para a academia. Aí fazem esse tipo de coisa e colocam bem grande na manchete da foto delas que os homens nem olharam, que não existe mais homem, que não adianta o que você faça, eles não vão olhar. Aí diz assim: ser mulher é difícil. É difícil, mas olha isso aqui, se isso aqui não deveria ser proibido. Eu creio que as academias não são plataformas de conteúdo adulto. Então, as academias deveriam ter normas mais rígidas e não aceitar determinados tipos de coisas. Lá ninguém olha, né? Os homens que estão passando, que estão transitando, olha lá, eles viram a cara, ó, eles nem olham, eles passam e olham para o outro lado para justamente dar o espaço da mulher e também para não serem acusados de coisas indevidas. Olha mais aqui. Ele olhou, viu, foi só o impacto, o primeiro olhar de ver o que estava acontecendo. O que ele fez? Levantou e foi embora. Saiu, ele foi embora. Ele não ficou. Foi só o tempo do quê? Do primeiro olhar, dele perceber. Na hora que ele percebeu, o que ele fez? Foi embora. Mas, agora, um terceiro momento, onde elas estão reclamando na assistência, no socorro, quando elas precisam de ajuda. Presta atenção nisso aqui. Não aparece ninguém para ajudar. Passa, olha, não ajuda. Não ajuda, ninguém vai ajudar, ninguém vai ir lá. Olha, mais isso daqui. Aí as críticas são violentas, elas caem em cima, mas olha para isso. Olha lá, os homens passam, tá? Eles nem veem, nem olham para a direita. Não era isso. Eles estão fazendo o que as mulheres pediram. Ai, não há homem mais como antigamente. Adivinha por quê que não há mais homem como antigamente? Olha aqui também outro desespero. Ninguém ajuda. Ela reclama que ela está num posto de gasolina. Eu tirei os sons desses vídeos porque tinha umas músicas e geralmente essas músicas dão um problema sério para a gente. E aí tem de ficar sem o áudio também para poder não pegar a música e a gente não ter problema no vídeo. Mas ela vai reclamar que estava num posto de gasolina. Ninguém do posto de gasolina veio
para poder ajudá-la. E o que acontece aqui, né, nessa situação específica? Não é o trabalho deles. O trabalho deles é outro. Eles estão em outra função. Aí eles vão atender essa moça para trocar pneu para ela. Chega uma pessoa que eles têm de atender, aí eles não vão atender a pessoa porque eles estão fazendo uma outra coisa que não era para eles fazerem. Mas aí ela fala também, mas passaram vários outros homens que olharam, viram a situação dela, viram a dificuldade que ela estava passando. Olha aqui. Ela é amiga dela, as duas estavam no carro. E aí ninguém parou para ajudar, nenhum homem, nem que passava assim, nem, às vezes até ficava olhando, via as duas ali se matando para poder tentar fazer as coisas. E aí ela fala: ó, consegui trocar o pneu. Então eu comecei a aprender, né? Então foi bom porque num certo ponto eu aprendi, se eu precisar uma outra vez, eu já vou estar com algum entendimento do que é trocar um pneu, porque os homens não chegam mais, porque os homens não se aproximam mais. Conseguiram, né? Conseguiram, elas ficam felizes porque elas conseguiram. Então, o que aconteceu com os homens? É que os homens estão só obedecendo ao que elas cobraram. Eles não estão olhando, porque se eles não estão olhando, estão sendo criticados. Se eles olharem, vão ser criticados e ainda correr o risco de ir parar na justiça. Elas pediram para eles serem assim. Então, eles estão só o quê? Estão obedecendo. Se não pode olhar, por que ele vai olhar? Se não pode falar, por que ele vai se aproximar e vai falar? Porque, de repente, se ele se aproximar em qualquer circunstância da mulher, se ela estiver numa festinha e tal, ela pode interpretar aquilo de forma ruim. Se ela estiver carregando uma coisa e ele se aproximar e se oferecer para poder ajudar, ela pode ficar chateada e entrar na justiça contra ele por constrangimento, por considerá-la incapaz. E muitas falam para os homens se ele acha que ela não é capaz. Elas são capazes, elas podem. Não falaram que elas podem tudo, que elas fazem, que elas são as independentonas? Então, elas quiseram trazer a mensagem de que elas não precisam dos homens, que elas podem fazer tudo sozinhas, que os homens estavam se achando demais, que os homens eram arrogantes, que os homens eram prepotentes, que os homens gostavam de dar uma de bom para cima das mulheres e se aproveitar das mulheres por causa das necessidades delas. E aí, o que eles foram entendendo? Que elas não querem. E o homem sempre vai querer o melhor para a mulher. E o que eles estão fazendo apenas? Estão obedecendo àquilo que elas mesmas estabeleceram e por causa disso agora elas estão se sentindo chateadas e frustradas. Mas o melhor para todo o homem é se conhecer, conhecer o seu potencial, conhecer a sua importância, conhecer o seu valor e se manter firme no seu lugar de valor, não ceder a pressões sociais. Então, numa hora, a pressão social é para essa direção. Aí ele, como uma bolinha de ping-pong, vai lá para aquela direção. Aí a pressão social, a pressão das mulheres, né? Social das mulheres, do feminismo, das ideologias, pende para outro lado. Aí ele vai correndo para outro lado. Não, não faça isso. Se conheça. Conheça que a sua força é a força que o universo precisa. Que todo o universo se firma. E não se rebaixe do seu lugar de força, porque quando você toma essa postura, o outro é que tem de se enquadrar, tomar forma conforme as suas necessidades, conforme o padrão que você estabelecer. Porque é você que sustenta a força do universo, da face da Terra, nas costas. Então, o outro é que tem de se enquadrar àquilo que é necessário para ele, dentro daquilo que você pode oferecer, e não o contrário. Não você ficar como uma bolinha de ping-pong sendo feito de palhaço
para lá e para cá. Olha, deixa aqui seu comentário, conheça meus livros, também nos apoie para que a gente possa continuar a produzir esse conteúdo e que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.